É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Eu sei que não era exatamente esse planejamento, a gente teve uma pequena alteraçãozinha, tudo bem? E eu vou levar a aula hoje, na terça-feira, o Alan vai dar aula para vocês na quinta, e depois a gente vai trabalhando esse tipo de coisa. Então, de resto é tranquilo, né? A gente vai seguindo, eu vou dar um tema parecido com o que o Sadoc daria hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre análise de código e falar sobre algumas ferramentas que a gente usa no dia a dia de quem faz análise de código, tá bom? Então, é isso. Hoje vai ser, como sempre, eu gosto de aulas bem curtas, então vai ser uma aula curta, mais ou menos uns 40 a 50 minutos, né? E depois a gente pode fazer aquele debate normal que a gente faz. Vou continuar seguindo aquela linha que eu segui com vocês de desenvolvimento seguro, que é a linha que eu gosto mais de atuar, tá bom? Dentro da área de segurança. E vamos combinar o pen test para vocês fazerem, tá, não? Tá ok? Então, beleza. Então, vamos lá, né? Eu estou com um computador com uma tela só hoje, então eu vou estar com a apresentação de um lado, eu vou estar com a apresentação passando os slides, mas volta e meia eu vou dar um pulo aqui, só para ver se vocês têm alguma pergunta. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aqui no chat, que eu vou parar para responder de 5 em 5 minutinhos. Tudo tá ok? Então, vamos falar sobre análise de código. Eu vou falar um pouquinho sobre a definição do que é análise de código, né? Falar um bocado sobre análise estática de dados de fluxo, falar um pouquinho sobre alguns exemplos e ferramentas que eu já usei e uso no meu dia a dia. E um spoiler eu uso muito até hoje para tudo o SonarQube. Tá? Cláudio, o SonarQube é uma boa ferramenta? Não. Mas ele resolve 90% dos meus problemas. Então, no meu pipeline de CI CD, né? Continuous Integration, Continuous Development. Eu vou estar usando o SonarQube. Então, a questão, né, é que a questão central, e o que eu já venho discutindo com vocês, é que a sociedade depende cada vez mais de sistemas. Que eles vão ser onipresentes, eles vão estar no nosso bolso, eles vão estar na nossa sala, eles vão estar como a Alexa o tempo todo nos ouvindo, nos auditando, né? Quem aqui está assistindo uma série muito interessante, que é o Lupin, que ela está no Netflix, é uma série francesa, e mostra um ladrão, né? Tipo, é aquelas séries de ladrão do bem, né? Não sei se tanto quanto isso pode ser verdade. E o cara, ele está monitorando um determinado alvo dele, e ele está monitorando as câmeras da casa do cara, mas mais do que as câmeras, está monitorando a Alexa do alvo dele. Né? Então, não que eu esteja dizendo, poxa, a Alexa tá fraudada. Não que eu esteja dizendo que a Alexa esteja fraudada, mas eu estou dizendo assim, a gente hoje está cercado cada vez mais de software e de sistemas, né, que eles não dependem diretamente de um teclado para poder estar atuando, né, com a gente, para poder estar trocando informações, trocando dados, né? Esses sistemas estão sempre ligados à internet, dificilmente, pensa o seguinte, né? Se você hoje não está ligado, imagina que terminou a internet na sua casa, o que você vai estar fazendo no computador? Talvez programando, talvez jogando, né? Mas você diminui hoje o software que a gente mais passa tempo dentro do nosso computador é o browser, né? Então não tem muito jeito. E a gente quer que esse cara seja confiável. Só que conforme você vai ter, né, sistemas cada vez mais dependentes, você vai ter, em consequência, sistemas cada vez mais complexos, lembrando que a definição do que é complexidade, né, é diferente do complicado. Então, vamos botar aqui. Complexo versus complicado. Tem um vídeo muito interessante do TED Talk, que depois eu consigo dizer para vocês, né, onde complicado é um sistema grande com muitas peças, tá? Onde um sistema complexo é um sistema com vários elementos simples que, em conjunto, vão realizar um comportamento que é complicado ou complexo.
Tá? Então, na verdade, é o distribuído e o centralizado, né? Então, só que essa complexidade ela gera situações inesperadas. Essa é a ideia do que a gente quer trabalhar, né? Que a internet é uma soma de sistemas simples, mas a soma desses sistemas simples vai gerar para a gente, né, situações que a gente não está acostumado, tá bom? Então, não há uma fronteira claramente definida. As decisões que vão estar aparentemente não relacionadas à segurança vão possuir implicações. Pequenos problemas vão poder ter grandes consequências. É um servidor que não vai estar atualizado, é uma atualização de um joguinho seu, é, é uma biblioteca que você precisa para alguma coisa. Vocês vão ver no procedimento que a gente vai fazer de pen test, né? Que a gente vai realizar com vocês no workshop, cara, que muitos dos problemas estão relacionados a bibliotecas que você instala para fazer com que o teu programa funcione, tá? Então a gente recentemente trabalhou com um pen test numa empresa pública e vários dos pequenos problemas que a gente encontrou no pen test não diziam respeito à infraestrutura do cara, mas a bibliotecas que foram usadas no desenvolvimento e bibliotecas que estavam, né, desatualizadas. Então, e que não necessariamente eram bibliotecas que estavam lidando diretamente com o programa em si que a gente estava auditando, mas faziam parte da infraestrutura. Né? Por quê? Porque, mais uma vez, esse é um sistema complexo onde muitas partes estão interagindo. E mesmo especialistas vão cometer erros primários. Né? Os desenvolvedores tendem a repetir os mesmos erros em relação à segurança. Por quê? Porque a gente sabe que o cara não foi treinado. Segundo, porque é confortável. E terceiro, porque o prazo dita mais do que a qualidade. Então, isso é uma coisa que vocês têm que estar acostumados com profissionais de segurança. O prazo dita mais que a qualidade na indústria de software. Tá? E por que o prazo dita mais que a qualidade na indústria de software? Porque, diferente do médico, a gente tem a ideia na cabeça, né, de que você não vai matar ninguém. Isso não é uma verdade absoluta. Isso não é sequer razoável de pensar, mas é como a nossa sociedade enxerga hoje software. Então, a gente, como profissional de computação, tem que estar sempre preocupado com o seguinte, cara, mas isso é verdade, isso é factível, isso faz sentido, a gente está exposto a uma realidade que é palpável? Essas são questões que vocês, como profissionais de computação, têm que ter. Então, é preciso fazer com que esse cara, que é um não especialista, implemente segurança de forma correta. Né? Porque o pior, né, do que você ter um cara do que você saber que você não está seguro é você ter a ilusão de segurança, né? A ilusão do conhecimento. Isso também é muito comum. O cara diz, estou fazendo um teste unitário aqui, pô, o software é seguro. Né? Então, por exemplo, nesse caso do pentest, quando a gente chegou no pentest, viraram para mim assim, não, a gente fez vários softwares, a gente fazia várias reuniões, testou e caramba, quadro, que é seguro para burro. E não era, não. Não era nem um pouquinho. Né? Não foi, na verdade, nem um pouco bom. A equipe que, na verdade, que atendeu a gente é uma equipe maravilhosa. Apesar desse resfolego inicial aí, eles, na verdade, responderam rapidamente a todas as demandas que a gente teve. Mas isso só mostra que mesmo equipes extremamente experientes não necessariamente estão cientes da questão de segurança, né? Se não completamente, pelo menos um bocadinho, tá? É muito difícil, né? Essa é uma questão que é muito longe de ser trivial, tá bom? Então vamos seguir em frente com o nosso barco aqui, que tem muita coisa hoje. Então, né, a gente vai ter várias falhas de segurança que são não funcionais, né? Erros genéricos, validação de dados de entrada, que a gente já falou, buffer overflow, tratamento de erros e exceções, manter a privacidade das minhas informações, né? E cada vez mais, quando eu falo em sistemas em OT, ou seja, eu falo em engenharia de software contemporânea, isso também é um termo que muitos de vocês não veem. Quem é que está fazendo aí engenharia de software? Já está fazendo ou já fez? Manda aqui no chat para mim se vocês estão vivos.
Ninguém? Ainda não fiz. Obrigado, Lucas. Me sinto muito mais feliz. Obrigado, Rafael. Então, assim, tô vivo, fico feliz, Paulo. Obrigado, Leonardo. Valeu, Ricardo. Então, olha só, galera, é muito importante que vocês façam engenharia de software, né? Cláudio, mas você não é um professor de rede? Obrigado, André, fico também feliz. Né? Apesar de ser um professor de redes, eu acho que é muito importante. Eu acho que tem um conjunto de disciplinas em computação que são um conjunto básico, ele é muito importante. Né? Então, acho que você, para ser um bom profissional de computação, você tem que ter feito um bom curso de redes, um bom curso de engenharia de software, um bom curso de banco de dados, um bom curso de estrutura de dados, né? E ter um bom curso de estatística. Se você fez essas 4 coisas, né, esses 5 coisinhas que eu falei, um bom curso de rede, engenharia, BD e a estatística, eu acho que você cobre bastante coisa, e estrutura de dados, 6 coisas, eu acho que vocês cobrem, obrigado, João, eu acho que vocês cobrem bastante coisa interessante do que a gente consegue ter como computação, né? Então, da forma geral, da forma inclusive operacional. E o resto que vai vir para agregar vocês. É claro que vocês vão ter muito mais disciplinas, né? Mas com os cursos iniciais você já tem uma visão muito boa da área. Então, a área de engenharia de software, quando eu fiz engenharia de software, eu vou dizer para vocês, como estava começando ainda a gente falar em sistemas web para tudo. Então, quando eu fiz o curso de engenharia de software, as pessoas ainda falavam em RUP, Rational Unified Process. Né? A gente estava falando em XP, Extreme Programming, que é o avô do Kanban e do Scrum. E Kanban e Scrum nem mais são as coisas da moda, entendeu? Tem todo um outro grande ramo de tecnologia de engenharia de software que visam, né, a geração de software. Então, né, quando a gente pensa nesse tipo de abordagem, né, eu falei para vocês, né, que a gente muda para esse mundo onde você tem CI, CD, né, você passa a ter que pensar o seu software como solução. Então, as variedades que eram para mim, que eu estudei como software de desktop, né, deixam de ser verdade para a realidade de vocês, né? Para a realidade de geração logo em seguida da minha, as aplicações geram muitas aplicações web, né, com serviços acessíveis através da rede. Mas hoje em dia, não é só web, é mobile, é IoT, e é essas aplicações que têm requisitos muito diferentes. Tá? E vários dos erros que tinham nos sistemas que eram considerados desktop também vão estar aqui, também vão estar, né, disponíveis para a gente. Cláudio, então quer dizer que quando os sistemas eram só desktop, a gente estava muito menos exposto. É claro, vocês não estavam na rede, né? A maior parte de vocês não estava na rede. Se a gente pensar a realidade da rede dos anos 80, dos anos 90, primeiro que nos anos 80 você não tinha internet comercial. A gente começa por aí. E segundo, que se você para pensar nos anos 80, começo dos anos 90, quando a gente usava a internet, a gente usava de uma forma muito parecida com o que a gente usa o celular. Né? Como é que funciona o celular? Você não está usando o teu browser para tudo. No celular você tem uma aplicação especializada para tudo. No começo da internet, das redes de computadores, era assim. Você tinha uma aplicação especializada para cada coisa. E para cada aplicação, um protocolo. Então você tinha um cliente de e-mail, você estava falando SMTP, você estava falando IMAP, né? Você estava falando POP, talvez. Né? Você tinha um trocador de arquivos, você estava falando FTP. Né? Hoje a gente usa tudo via HTTP, via o browser. Então esses problemas se mantêm. Só que como eles se mantêm, né, dentro de cenários que são muito diversos, em que a gente não tem esse domínio, né? Ou então a pergunta que eu faço, em quantos de vocês são capazes de fazer uma boa aplicação mobile? Né? Por exemplo, eu sei que não. Eu consigo fazer uma aplicação mobile? Consigo. Né? É claro, qualquer imbecil vai pegar um tutorial e vai conseguir fazer. Mas assim, você é um desenvolvedor mobile? Né? Porque assim, e mesmo que você seja um desenvolvedor mobile, você é um desenvolvedor mobile que está preocupado com a segurança, que consegue entender os aspectos de segurança que o teu sistema operacional tem? Essas são questões que a gente devia estar preocupado. Elas não são triviais. Tá? Então, por exemplo, né, buffer overflow,
É um exemplo do código da própria Microsoft para a função DILSpec. Então, isso aqui foi extraído do código da Microsoft, onde eu faço um string copy, né? E esse string copy, eu consigo, tá claro, tem claramente um problema de buffer overflow, como eu falei para vocês numa das aulas anteriores. E aí eu volto a citar para vocês uma coisa que é extremamente importante. Gente, eu sou super fã de Python, aprendi a gostar de JavaScript, né? Pô, assim, tô apaixonado por Elixir, Julia, Rust, Go. Acho todas essas paradas maneiríssimas. Mas não subestimem a importância de aprender C, tá? Não subestimem a importância de você entender o sistema operacional que está embaixo da tua aplicação, né? Ao aprender C, você está entendendo onde é que, né, onde é que a vaca vai para o brejo. Então, essa é a questão importante. Então, muito do código dos sistemas operacionais, ele é feito em C. Tem uma galera que quer migrar muito isso para Rust. Então, acho que vale muito a pena a gente dar uma olhada nessas linguagens que eu estou falando aqui. Elixir, porque é uma linguagem funcional e com um framework web iradíssimo, né? Que está ganhando cada vez mais popularidade. O Julia como uma linguagem excelente para Data Science, que pode vir a concorrer com Python ou com R no futuro próximo. O Rust e o Go para serem linguagens de back-end, servindo bastante a essa questão de realmente, né, de você atender às demandas que você vai ter de processamento, aqui você vai ter de paralelismo, né? E correndo por fora, o Kotlin, Flutter e o Dart, né? Mas esse aí meu coração não foi conquistado por eles, não. Então eu ainda acho que o JavaScript faz um papel quase tão bom quanto o Kotlin, o Flutter e o Dart. Mas ainda não estou com 100% convencido, não. E eu vou pedir desculpas a vocês por isso, se algum de vocês já tiver convencido. Mas se você tiver convencido e quiser me convencer, por favor, me mande material. Eu sou sempre feliz quando vocês me mandam material interessante. Acho que isso é muito legal. Então, assim, esses problemas de buffer overflow, eles existem até em aplicações que vocês não geraram. Então, essas vulnerabilidades, elas são mais semelhantes do que aparentam em diversos sistemas. Elas vão indicar uma falta de visão em relação ao problema de segurança, e explorar é cada vez mais fácil. Vocês vão ver isso na aula, né, que a gente vai ter de pentest. Então, né, o que a gente vai chamar de soluções erradas, né? Botar mais esforço, desenvolvedores capacitados e esforçados, pedir que eles não cometam os mesmos erros. Porque o prazo mudou, né? Ou seja, vocês que já participaram, quantos de vocês aqui já participaram de um projeto de software relativamente grande? Ou num estágio, ou numa IC? Põe aqui no chat para a gente conversar um bocadinho. Não. Não. Beleza. Então, eu vou mandar para vocês a letra, né? O Ricardo já, né? Então, Rafael também. Beleza. Então, Ricardo e Rafael podem até, né, conversar, falar com isso. Prazo é um inferno. Em uma empresa privada, você está associado a um contrato. Em geral, entregar fora do prazo implica em você pagar uma multa. Então, como eu falei, o prazo ele vai se interpor à qualidade, tá? Então, não quer dizer que você não faça software bom por causa de prazo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, que se em algum momento um gestor tiver que escolher entre qualidade e entrega, ele vai escolher entrega, tá? Então, e não é por maldade, não é por falta de ética profissional, é por uma questão de sobrevivência, tá, galera? Então, essa é a questão. Então, não adianta dizer que você vai deixar o seu desenvolvedor capacitado e esforçado. Esforço se mantém durante um tempo. As pessoas cansam, enchem o saco. Pedir que não cometam os mesmos erros, né, os mesmos erros talvez não, mas é muito difícil você garantir, né, que em projetos gigantes, em diversos arquivos, você não vai ter erro. Nem todo mundo enxerga a segurança da mesma forma. E implementar a segurança implica em feedback constante. Como é que você vai ter feedback de quem não sabe?
Entendeu o problema? Então, deixar para depois. Codifique como você sempre fez. E deixe o problema com o Firewall. A gente viu que isso também não funciona. Né? Então, paredes mais grossas não resolvem se você precisa de janelas e portas. E o time de segurança vai virar o gargalo. É o que já acontece. Pentest na versão final. Ataque os problemas encontrados. O pentest é bom para evidenciar o problema. Corrigir problemas não torna o sistema seguro. É remendo que você faz. Então, só existe uma solução, que é construir isso, né, de forma já correta. Então, o que a gente faz? A gente começa a analisar o nosso código. Exatamente, Ricardo, olha só, é exatamente isso. Entrega logo e depois o refactório. E assim, e não tem. E assim, de todas as mentiras que me contaram quando eu fiz engenharia de software, refactor era a maior delas, né? Tem vários projetos dos quais eu participei que eles existiram uma vez, eles foram entregues, o cliente pagou, o cliente nunca utilizou o projeto por uma questão estratégica da empresa do cara, né? E esse código nunca mais foi olhado. Ou esse código foi colocado esse projeto foi colocado numa fila para ser executado muito depois. Então, eu me lembro de uma vez que eu estava participando de um projeto que a empresa... A gente estava com outro projeto, né, na verdade, e a empresa que estava trabalhando com a gente falou que eles botaram em execução um projeto que eles tinham feito há 2 anos atrás. Imagina o seguinte, um código que você fez hoje. Hoje, vamos pegar hoje. Hoje é o que dia? 13? 12 de janeiro de 2021. Vamos pegar um código que você fez em janeiro de 2019. Não um código. Onde você estava em 12 de janeiro de 2019? Vocês conseguem se lembrar? Agora imagina o código que você fez. Não, essa é uma questão. Você simplesmente dizer assim, depois eu conserto, meu amigo, depois você vai cometer erros novos, porque aquele software é novo para você. Né? Então, é aquele bom e velho assim, ó, quando eu escrevi isso aqui, eu e Deus sabíamos o que estava escrito aqui. Agora só Deus. E essa é uma verdade. Porque além do refactor ser uma mentira, uma outra mentira que a gente gosta de contar é documentação. Sei lá, tipo, 90%, isso aí não é uma estimativa científica, é um chute, né? Mas 90% dos projetos que eu participei, documentação era tipo pagelança, né? Tipo assim, era um conto que era contado de pai para filho, de desenvolvedor para desenvolvedor dentro da empresa, né? E ninguém sabia na prática o que tinha acontecido. Ou como eu costumo dizer, se a gente tivesse documentação, não tinha tanta gente ganhando tanto dinheiro com código COBOL até hoje. Então, é muito complicado. Então, o que você precisa é tentar construir o seu software da melhor forma possível. Todas as coisas que eu falei aqui, né? Um desenvolvedor melhor é importante, ter uma infraestrutura bem configurada é importante, pentestes são importantes, mas não é isso que vai tornar. Então, construir de forma segura. Então, a análise estática, né, é uma ferramenta que vai analisar o código sem executá-lo, é capaz de contemplar um número bem maior de possibilidades de problemas do que um ser humano em testes convencionais, não possui conhecimento prévio do que o código deveria fazer e precisa de informações sobre o que se quer se encontrar. Né? Então, ela é só uma ferramenta, ela não vai fazer o serviço sozinha e precisa fazer isso de forma correta. Então, o que uma ferramenta de análise estática faz? O que um software faz? Ele vai pegar o código-fonte, ele vai fazer verificação de tipos, ou seja, em todas as chamadas que esse código foi chamado, essa tipagem ela é igual? Ou então, por exemplo, né, eu tinha um amigo meu, um programador brilhante, né, um analista de segurança brilhante também. Eu vou até pedir se ele consegue gravar uma mensagem para vocês, tá? Mas esse meu amigo, ele é tipo assim, fora de série. Mas ele tinha uma... A gente estava trabalhando com IoT e no começo do IoT você entende o seguinte, eu já trabalhei com coisas que tinham 4 KB de RAM. Quando você tem 4 KB de RAM, galerinha, tudo que você quer é fazer com que as coisas funcionem. E você faz como funcionar. Esse meu amigo, ele tinha uma variável, que era o nome da variável era buffer. O que buffer fazia? Buffer era um int buffer, na verdade. É um int 8 buffer. Ou seja, era um inteiro de 8 bits, né, que armazenava, que era buffer. O que buffer armazenava? Qualquer coisa ao longo do código.
Então, era um sistema de IoT que a gente estava trabalhando e coletava dados de temperatura e luz, e dependendo da parte do código onde buffer estava, buffer podia armazenar dados de temperatura, dados de luminosidade, dados de qualquer coisa, ou ser um auxiliador de loop, né? Buffer era a variável que ele usava para qualquer coisa que fosse temporária. Ou seja, do ponto de vista de ser extremamente liso para rodar, ou se economizar, do ponto de vista do tamanho, era ótimo. Para quem estivesse lendo aquele código, sofreria dores do inferno. E sofreu dores do inferno, eu também sofri dores do inferno, mas o cara era brilhante, o cara sabia, o cara tinha um domínio muito grande do código dele, então ele conseguia lidar com isso, né? Quem não conseguisse, que se virasse. E é o caso que acontecia, a gente não conseguia, tinha que se virar. Né? Então, esse é um exemplo de coisas que acontecem e que não são feitas de maldade, não são feitas com má intenção, não são displicência, mas são requisitos que o projeto em particular acaba tendo. Tá? Então, a ferramenta de análise estática ela vai fazer verificação de tipos, principalmente em código Python, para garantir que, por exemplo, uma determinada variável, você não deu o mesmo nome para duas coisas diferentes, igual sem querer, e, por exemplo, em Python você consegue fazer esse caching dinâmico, né? Você não precisa de uma seção de declaração de variável, como você tem em outras linguagens. Validação de regras e estilos de codificação, né? Ou seja, você quer validar alguma regra de código, alguma questão que você está trabalhando, se você colocar esse alfabeto, você consegue ter. Entendimento de programas, ou seja, as entradas e saídas, validação formal e validação de propriedade, testes mesmo dentro do que você está fazendo, identificação de bugs, fazer análise de segurança. Então, existem várias ferramentas de análise estática. Elas são extremamente importantes. Então, dentro do teu pipeline CI/CD, logo depois que você faz a testagem, você tem que fazer a análise estática do teu código. A análise estática para segurança ela é rápida se ela é comparada à análise manual, então é por isso que a gente faz, é por isso que a gente automatiza, ou seja, o único jeito, vou botar aqui para que vocês não me odeiem, de você conseguir escala é automatizando. Não tem jeito, galera. Não tem chororô. O único jeito que a gente tem é através de automatização. Tá? A cobertura acaba sendo completa e consistente, justamente porque eu estou vendo todos os arquivos. A porta de conhecimento de segurança embutido na mesma processo e facilita o processo de revisão por não especialista. Então, o que o SonarQube faz? Ele faz uma análise estática de código, dá para você um relatório e com ele você vai trabalhar. Tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Seguinte, não tenta fazer análise de código um a um. Né? Eu me lembro de um determinado cliente que pediu para ele o seguinte: Cláudio, eu quero fazer análise estática de uma aplicação, quanto tempo demora? Eu falei, cara, pelo menos 2 meses. Quê? 2 meses? Eu falei, 2 meses, porque você tem que fazer análise estática, você tem que procurar problemas, você tem que garantir que o código funciona, você tem que garantir que o código não é malicioso. Tem coisas que uma ferramenta automatizada vai pegar, mas tem coisas que a ferramenta não vai pegar e que também são importantes. Então, isso aqui é um primeiro passo, né? E é um jeito de você automatizar o seu processo de CI/CD. Não quer dizer que é a única coisa. Tá? Não existe bala de prata em segurança. Então, eu vou buscar erros estruturais na minha arquitetura, né? Ou seja, eu estou vendo o macro, não estou vendo o micro, né? Os bugs que não foram encontrados, vocês vão ter que pegar ou em testes unitários, ou então em testes de caixa preta, né? Eu tenho a categorias que eu vou ter que tá trabalhando, né? Tem categorias que vão ter que ser pré-definidas de problemas. Eu tenho erro. Se eu errar nessas categorias, se eu errar no que o software deve fazer, a análise estática não pega isso, e eu não tenho problema de BIOS, eu não tenho problema com a minha infraestrutura, a análise estática não pega esse tipo de coisa. Então, se eu for pensar nessa dicotomia segurança versus qualidade, a análise estática ela não pega código em execução, Ricardo. O teste unitário ele vê a execução do código
em geral, ele está testando inputs e outputs, né, de trechos do código. A análise estática, ela está dado um conjunto de regras, verificando questões do código antes de ele ser executado. Isso adiciona para a gente um grau de segurança, porque se, por exemplo, o teu sistema ele é um trojan, ou ele tem um cavalo de Troia embutido, ou ele tem um malware embutido, você não está correndo risco de segurança durante essa implementação. Então, a análise de código de estática pode ser, inclusive, utilizada para esse tipo de coisa. Tá? Então, ferramentas caça-bug vão focar em resultados de alto grau de certitude, ou seja, buscar os bugs vai ajudar. Os bugs têm um baixo custo unitário, são muitos, né? Por isso que o bug hunting, bug bounty é importante. Incorpora uma grande base de bugs e práticas que levam a bugs, né? Ou seja, na verdade, o que eu tenho é um grande banco de dados numa ferramenta de análise estática de buscar padrões e similaridade. E aí entra uma das coisas que eu acho que é mais legal dentro da pesquisa, ferramentas de IA para engenharia de software. Quem quiser fazer um projeto final, quem gostar dessa ideia, quem quiser trabalhar com esse tipo de coisa, até mesmo para segurança, pode me procurar, que eu tenho extremo interesse em lidar com esse tipo de questão, tá? Acho muito bacana. Mas, assim, falsos positivos inviabilizam o uso da ferramenta, porque, na verdade, todo falso positivo que surgir é alguma coisa que, na mão, você vai ter que consertar, né? Ferramentas que focam em resultados de alto risco acabam gerando problemas de baixo risco, mas que acabam atrapalhando a qualidade da experiência do usuário. O falso negativo é o grande problema, o que eu não acho, tá? Mas o falso positivo ocupa mais tempo. Então, como é que vai funcionar? Eu vou ter aqui um código-fonte, eu vou aplicar um modelo, a esse modelo eu vou fazer uma análise inicial, sujeitar ele a um conjunto de regras e entregar um relatório. Então, o que o SonarQube me entrega? Ele me entrega um relatório. Onde é que a gente consegue aplicar IA? Na geração do modelo e na geração de regras aqui. Então, esses são os pontos onde eu posso utilizar IA. Então, onde eu posso utilizar inteligência de uma certa forma. Tá? Isso aqui é o modelo de como a ferramenta de análise estática de código funciona. Então, quais são os atributos de um analisador? O que eu tenho numa ferramenta? Eu tenho algoritmo de análise, né, que é o conjunto de técnicas que eu vou usar para identificar e priorizar esses apontamentos, ou seja, eu vou encontrar os problemas. Linguagens suportadas e dialetos relevantes, ou seja, eu não vou ter um analisador de código universal, que funciona de brainfuck a Python, tá? Para quem nunca sabe, brainfuck é uma linguagem de programação extremamente... não vou dizer extremamente conhecida, mas... digamos, é uma linguagem de programação, aceitem, tá? É só vocês procurarem, né? Então, a capacidade de tratar milhões de linhas de código, base de regras de modelagem de regras de propriedade de segurança, eu vou ter que ter gestão dos resultados, permitir a revisão manual de resultados, priorização dos apontamentos, seleção de resultados a apresentar. Cláudio, mas o meu programa tem 1000 linhas. Você não vai usar o SonarQube para isso. É muito trabalho para você usar um programa de 1000 linhas. O seu programa tem 100.000 linhas, aí já começa a fazer sentido, tá? Então, essas são as questões que vocês têm que pensar. A construção do modelo é uma linguagem, é como se eu estivesse escrevendo um compilador. Então, não sei se vocês já fizeram essa disciplina de compiladores, eu fiz há muito tempo atrás, eu fui aluno do Departamento de Ciência da Computação, né, o DCC, né, fui aluno do curso de Ciência da Computação e tinha uma disciplina do professor Geraldo Zimbrão que era compiladores. E era uma disciplina bastante boa. E eu falei, cara, onde é que eu vou mais, né, construir um compilador, mesmo eu já sendo... né, eu comecei meu curso em 2004, fiz compiladores provavelmente em 2005, já faz 16 anos, né, ou seja, já tem um tempinho aí que eu fiz essa disciplina. Nossa Senhora. Enfim, deu até depressão. Mas, enfim,
Vamos lá. Então, essa era uma disciplina que eu assim, falei, pô, que legal essa disciplina, fiz um computador, mas onde é que eu vou usar isso? Foi aqui que eu usei. Muitos dos paradigmas que eu usei para fazer em computadores, eu usei na construção de modelos para o SonarQube. Então, uma das tarefas que é muito interessante e que é um papel no profissional de segurança de alto calibre é você ser capaz de construir modelos para fazer análise estática de código. Então, assim, se eu tenho muitas combinações de linguagens e computadores, que vai tornar um problema bem complexo. E essa construção de modelos é onde eu posso aplicar IA também. Então, uma abordagem possível é a análise estática do binário. A análise estática do binário é um problema super em aberto, é um problema de engenharia reversa. Tem um curso muito legal de engenharia reversa de um canal do Fernando Mercês. Não sei se vocês seguem o Fernando nas redes sociais, mas o Fernando Mercês ele tem um canal de segurança já há muitos anos e ele deu um curso de engenharia de reversa de software no canal dele gratuitamente. O curso dele é muito bom. Acho que vale muito a pena se vocês têm interesse em dar uma olhada nesse curso. Tá? E qual é o problema de eu fazer a análise estática do binário? Poxa, qual é a vantagem? O binário está sempre disponível, não é necessário saber como se chegou a ele e diminui o número de regras necessárias. Porém, decompilar um binário não é nada trivial. Essa perda de contexto que eu tenho no momento que eu faço engenharia reversa prejudica a análise e muitos dos erros eu só vou ter quando eu tiver o código-fonte. E aí entram, né, questões complicadas, né? E questões até legais, como eu posso analisar o binário? Eu tenho, ao ter só o binário e não ter o código-fonte, eu tenho direito a fazer essa engenharia reversa? Né? Então, essas são questões que não são triviais, parecem bobagem quando eu falo, mas elas não são, com toda uma questão. Então, as técnicas de análise mais comuns são a propagação de atributos, ou taint propagation, que vai seguir os caminhos possíveis que os dados potencialmente contaminados podem então ter na execução de um arquivo. Identifica pontos onde o atacante pode tirar proveito de uma função vulnerável e várias abordagens estão disponíveis. Então, por exemplo, aqui, buffer, eu peguei o input, copiei o buffer para o novo buffer e vou executar esse buffer. Quem disse que aqui eu não posso estar incluindo um malware, eu não posso estar colocando, fazendo um buffer overflow? Então, na verdade, eu vou buscar esse tipo, o que é a análise estática? Ele vai criar uma regra para buscar esse tipo de padrão no código para gerar esse tipo de relatório. Isso aqui parece que é um problema, até para você ser, né, um pouco mais, né, detalhista. Agora, é claro que é fácil de ver que linguagens diferentes vão estar expostos a tipos de problemas diferentes. Então, as regras vão especificar quais são as propriedades de segurança, o comportamento em relação a essas propriedades. Só, por exemplo, aqui, né, eu tenho aqui esse comportamento new buffer, e as regras que eu vou utilizar são as seguintes: get input from network, após condição pode gerar um resultado inseguro. Após condição do copy buffer, o conteúdo de arg1 ser igual ao de arg2. E a pré-condição de executar arg1, executar exec, né, é que o arg1 deve ser seguro. Mas como eu estou aqui na regra 1, que o resultado é inseguro, o 3 já não é possível. Então, a apresentação de resultados, ou seja, entenda o seguinte: a análise estática de código não corrige erro. Vocês têm que ter claro isso na cabeça de vocês. Ela não corrige erro. Quem corrige erro de código é desenvolvedor. Ah, Cláudio, mas eu podia fazer uma IA que corrige os erros mais comuns. Você vai ficar rico. Vai ficar muito rico se você fizer isso. Mas põe rico nisso. Rico para burro, se você conseguir fazer uma IA que corrige satisfatoriamente os erros de código. Se você fizer isso, me dá 0,5% da tua empresa por essa ideia brilhante que eu te dei, que eu vou ficar muito feliz e muito rico também. Eu não estou pedindo nem 1%, estou pedindo 0,5% da tua empresa. Mas se você tem uma ideia boa, se você acha maravilhoso esse ramo, se você quer abrir uma startup que faz esse tipo de ferramenta, estou contigo. Acho maravilhoso, acho irado. Né? Inclusive, se você tem um produto que quer fazer isso e quer fazer
eu até te ajudo na mentoria para você começar um processo de aceleração de startups. Tá? Não tem problema nenhum. A gente tô super dentro. Eu só não tenho QI para isso tudo. Tá? Então, assim, é muito importante. Mas a análise estática de código, ela não conserta bugs. Quem conserta bug é desenvolvedor. Tá? Então, aponta problemas, mas não tem como consertar. Ela não tem informação do contexto. Então, a apresentação de resultados deve convencer o desenvolvedor de que existe um problema de código, ou seja, não posso ser um falso positivo, né? Porque quanto mais falsos positivos, menos a sério o desenvolvedor leva o relatório. Apresentações diferenciadas por audiência, né? Ou seja, eu vou ter que ter uma visão para os programadores que estão revisando o código, os programadores que estão revisando o código de outros programadores. A interface, para os auditores, a interface é tão importante quanto a análise em si, e eu devo mostrar resultados incorretos mais de uma vez. Ou seja, o que eu estou analisando é quase tão importante. Como eu apresento é quase tão importante quanto a análise. O que pode dar errado? Falsos positivos, o modelo está incompleto ou incorreto, e a análise pode ser conservadora, né? Ou seja, apontar várias coisas como problemas, sendo que, na verdade, são, às vezes, uso de novo de linguagem. Eu, por exemplo, eu costumo brincar com meus alunos que eu parei no Python 3.5. Aprendi Python, parei no Python 3.5, então eu escrevo um Python meio C, e aí, de vez em quando, surge um aluno com alguma coisa nova do que a linguagem usa e que vocês deveriam usar, e que é importante que vocês, como desenvolvedores, tenham essa manha, tenham essa vivência, e eu fico meio perdido, né? Porque eu parei no Python 3.5. Então, imagina que frustrante para um desenvolvedor que se capacitou, que sabe o que está fazendo, que é inteligente, que tem domínio, a ferramenta dizer que a nova ferramenta da linguagem que ele está utilizando é um potencial erro. Esse é um pouco frustrante. Ou então, mas pior são os falsos negativos. A sua ferramenta só aponta bobagem, melhor sobrar do que faltar, ou seja, o cara vai jogando todos os erros lá na tua cara, isso não é uma verdade. Ou eu tenho um modelo que está incompleto ou incorreto, ou eu tenho uma ausência de regras, ou eu faço uma análise do deixa para lá. Uma análise que tudo passa. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Essa é a questão. Né? Então, eu posso ter, né, análises de programas finalizados, né, com uma forma sofisticada dentro do meu pentest, quantidade de resultados para tornar todos esses erros intratáveis. Ou seja, eu já participei de uma reunião extremamente tensa, né, onde fizeram uma análise do código do projeto que uma empresa estava trabalhando, e a quantidade de bugs e de problemas de segurança era tão grande que o tempo estimado para consertar era o mesmo tempo que eles já tinham gasto com o projeto. Então, a decisão da empresa na época estava assim, decisão. Eles abandonavam o projeto e demitiam a equipe inteira, ou eles continuavam com o projeto e entregavam uma coisa que estava toda bugada. Então, eu não vou dizer nem qual a empresa, nem qual foi o resultado dessa ferramenta, né, desse processo, mas vocês já podem entender como é que foi uma situação extremamente desagradável para todo mundo que estava vivendo. Tá? Essa ferramenta pode estar incorporada à codificação, que é como eu sugiro a vocês, executada como parte do build diário semanal do Milestone. Eu recomendo que vocês façam análise de código pelo menos uma vez por semana, né? E as correções feitas à medida que o código for criado, que eu acho que é a forma mais saudável de você trabalhar. Tá? É uma forma de incorporar, onde você pode ser mais criterioso, porque o volume de código novo é sempre muito pequeno. E análise de código é uma forma também de eu verificar que o meu código novo não prejudica o que eu fiz nas semanas anteriores. Tá bom? Então, essa é uma das coisas que eu gostaria de deixar. Então, algumas coisas vocês vão encontrar. Por exemplo, a análise de código demora demais para rodar. A tradução que vocês estão ouvindo de segurança não é um problema meu. Encontra muitos falsos positivos. Segurança não é um problema meu.
não é adequada à nossa forma de trabalho. Segurança não é um problema meu. E aí, nesse ponto, eu vou dizer para vocês, sejam extremamente ditatoriais, dizendo o seguinte, olha, vai ter, principalmente se vocês se tornarem gerentes de projeto. Vocês vão ter análise de tática de código, pode ser que isso demore, pode ser que encontrem muitos falsos positivos, mas é melhor que a gente gaste esse tempo, que é um tempo que, na prática, o desenvolvedor não está gastando, tá? Mas, né, que possa encontrar os erros. Não tem nada pior do que você ficar tendo que voltar em projeto quando você já está em outra vibe, em outro projeto, trabalhando, tá bom? Métricas que eu vou ter para trabalhar. Minha densidade de defeitos, densidade de vulnerabilidade, em geral a quantidade de bugs por linha de código, não é uma boa medida, tá? Mas ajuda a resolver algumas questões. Quais bugs aparecem com mais frequência? Essa é uma coisa que eu acho muito importante, porque mostra a evolução da tua equipe em termos do ponto de segurança e qual o esforço que eu vou ter para tornar meu aplicativo seguro. No caso desse exemplo da empresa que eu falei, o esforço que eles tinham era praticamente o mesmo que já tinham gasto até aqui. O problema é que isso desgasta a tua equipe de software. A tua equipe de software, ao receber a mensagem que ela tem que gastar o mesmo esforço para consertar do que eles gastaram para criar, ela se desmotiva bastante. E não tem o que fazer, galera. É trabalhar a mentalidade da equipe. Ou seja, se você faz análise só no final, se você faz análise só na meiuca, se isso não é constante, você está em um convite ao desastre. Então, a adoção da ferramenta, ela vai requerer uma mudança na cultura, é mais do que apenas outra ferramenta, mas é o porta-estandarte da segurança de software a nível de desenvolvimento. Ferramenta não por si só não resolve, você tem que fazer um processo de correção de erros, tá? Durante um tempo, há uns anos atrás, era muito, né, você ter o papel do QA, do Quality Assurance, do tester, né? Do cara que só fazia testes e mandava os bugs para os desenvolvedores. Um desenvolvedor especializado. Hoje em dia, isso é cada vez menos, em mundos de full stack, isso é cada vez menos. Tá? As ferramentas vão ser capazes de identificar diversos tipos de problemas, principalmente os idiotas, então iniba a maioria. Foque nos problemas de entendimento mais fáceis, mais relevantes, ou seja, naquela questão que a gente fez. Lembra do plano de segurança? No plano de segurança, foca nos bugs que são mais relevantes. Treina todo mundo. Treinar em segurança é extremamente fundamental. E o treinamento das ferramentas que vão ajudar a tornar o processo mais eficiente. Tá? Mensura os resultados, né? Ou seja, você como gerente de software, o teu papel não é ficar revisando mais código, mas entender a tua equipe, as entregas da tua equipe e o que pode estar dando errado. E essa é uma ferramenta que você tem para esse tipo de adoção. Usa a ferramenta para garantir a adoção dos padrões internos de segurança e conceba os padrões de codificação de forma a poderem ser verificados. Tem uma ideia muito legal para Python, que é a Ninja IDE, que ela te obriga a... Te obriga não, né? Mas te mostra quando você não está seguindo o PEP 8. Né? Então, na verdade, pode ser que a tua empresa tenha o teu próprio padrão de código. Se ela tem esse padrão de código, usa esse padrão. A primeira vez é sempre a pior. O custo é o dobro na primeira análise. Né? Se 10% do tempo do seu software é gasto com segurança, na primeira vez vai ser 20, 25%, então não se acanhe. O seu primeiro projeto de software seguro, ele vai ser traumático e você não vai querer nunca mais fazer software seguro. Mas esse é um processo. É como quando a primeira vez que você anda de bicicleta. A primeira vez que você anda de bicicleta é um inferno. Você cai, você fica com medo de cair. Nas outras vezes, assim que você aprende, a vida fica melhor. Eu tenho uma ferramenta embutida no Visual Studio, para quem gosta, né? No Visual Studio Code não, mas tem plugins de análise estática de código no Visual Studio Code, tá? Então, dentro do Visual Studio, ele faz essa análise de código para o C#, então vocês conseguem fazer isso, tá? E ele já diz qual é o problema. Então, é muito interessante. O Visual Studio é realmente uma ótima ferramenta. Uma outra ferramenta que eu gosto muito é o Find Bugs. O Find Bugs, ele busca... faz análise estática de código, ele busca problemas dentro do teu
código Java e ele marca por essa questão de cor, né? Então, a conclusão, erros acontecem, esteja preparado para os erros. Segurança vai fazer parte do desenvolvimento. A ferramenta vai tornar viável e eficiente a análise de código. Para os programadores, a ferramenta aporta conhecimento em segurança de comportamentos críticos de uma boa solução, tanto em termos de algoritmos, como regras de apresentação ou do plano de adoção. Então, basicamente, senhores, sobre análise estática de código, é isso, né? A gente tem a análise dos dados, que é a análise dos outputs, né? E de como você está inserindo informação dentro da tua aplicação, e a análise do fluxo, né? Que é a análise da transformação do teu código como se fosse um debug, tá? Então, eu vou tirar agora aqui uns 10, 15 minutinhos para a gente dar uma discutida e vocês me perguntarem curiosidades, coisas que vocês querem saber. Então, o Find Bugs é uma ótima ferramenta para Java, mas hoje eu recomendo a vocês o SonarQube. Deixa aqui eu parar aqui a apresentação e mostrar para vocês a página do SonarQube. Então, o SonarQube é uma ferramenta, tá? Muito utilizada. Eu tenho uma Developer Edition, né, que é o que a maior parte das pessoas usam, né, tipo assim, que permite você fazer branch analysis, permite que você incorpore isso dentro do teu ambiente de CI/CD. Eu fazia isso com o GitLab, né, no momento do meu pool. Eu conseguia fazer isso para diversas linguagens, olha só a quantidade de linguagens que o SonarQube usa, né? E é muito interessante que vocês possam testar o SonarQube e ver o que eles são capazes de fazer, né? Então, faz análise de segurança, ele já vem com coisas, com ferramentas relacionadas ao OWASP Top 10, né? Então, é uma forma interessante, muito legal de manter você trabalhando. E é muito importante que você comece a ter esse tipo de testagem sendo feito, tá? Então, ele faz um reporte baseado no SANS, né? No OWASP no SANS. A SANS é uma empresa gigante e que dá uma das maiores certificações de segurança hoje do planeta, tá? Então, os Cyber Security Courses deles são maravilhosos. É muito interessante vocês também, caso vocês tenham interesse, né, de fazer essa certificação deles, ou pelo menos fazer os cursos deles, tá? Existe muito material disponível. Eles são eles são para segurança o que a Cisco está para redes, por exemplo. Então, mas os relatórios que eles têm, o SonarQube já incorpora. Então, na verdade, a questão não é ter uma ferramenta que você dá um clique, mas é que ela já esteja incorporada no seu processo de build. Tá bom? Então, pessoal, dúvidas, traumas, desilusões? Coisas que vocês queiram perguntar, tenham curiosidades, queiram saber? Professor? Abre o microfone, pode. Se quiser falar pelo chat, pode também. Professor? Tá me ouvindo? Alô? Diga, Lucas. Professor, tu não tá escutando? Não tô ouvindo o Boixá, não. Alô, alô? Vocês estão me ouvindo, pessoal?
Sério? Eu tô vendo você. Eu tô te ouvindo. É bizarro. Eu também tô. Vamos Eu- lá. Vou mandar no Pode chat, então. Não, pode falar. Ah, tá me ouvindo? Foi. Ah, Sim. show. Não, professor, só um comentário de que tem um SonarLint, que eu uso até no VS Code, que, se eu não me engano, é da mesma empresa do SonarCube. Eu só não sabia Sim, que eles sim, tinham o SonarCube. Eu fui procurar sim. aqui. Na verdade, o Que, SonarLint, que ele, se eu não me engano, ele faz que nem o Ninja IDE que você mandou ali em cima. Ele vai corrigindo seu código com as normas do PEP 8. mas justamente, é a mesma empresa que faz esse tipo de trabalho, que tem um plugin para o Visual Studio Code. O Visual Studio Code, cara, quando ele chega, ele se tornou, tipo... Tem dois softwares de desenvolvimento que, na minha carreira como desenvolvedor, eles chegaram e conquistaram rapidamente uma parcela muito grande da galera de desenvolvimento, que é o Eclipse. Quando o Eclipse surgiu, ele conquistou uma galera muito grande que trabalhava com desenvolvimento Java. Eu estou falando isso de uns 15 anos atrás. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Beleza. E recentemente o Visual Studio Code. Tá? O Visual Studio Code, ele veio, ele, tipo assim, realmente ele atropelou. Ele... Tinha uma galera que, quem programava para Mac, usava um editor que era o TextMate. Mas quando o Visual Studio Code veio, não teve Sublime Text, não teve Atom, não teve nada. Né? O Visual Studio Code realmente ele se tornou o padrão de fato de quem está desenvolvendo hoje, muito mais, inclusive, do que o IDE. Então, a galera não queria ficar longe disso, né? E a Sonar faz, que essa empresa, né, do SonarCube, né, ela fez esse plugin justamente para poder já se adequar e se integrar a esse tipo de ferramenta. Entendi. O Xcode, ele é uma ideia completa, né? Ele é muito grande, Paulo. Mas acaba que, por exemplo, para quem desenvolvia linguagem de script para a internet, como Python, Ruby, Rails, se vocês buscarem na internet de uns 6, 7 anos atrás, vocês vão ver muito a tripa, né, do TextMate mais Rails, né? Que era um grande boom, assim, por volta de 2010, né? Tipo, a galera que estava migrando para o desenvolvimento web mais ágil. Então, assim, o Rails ele foi um grande promulgador desse movimento agile, né? E o TextMate era a ferramenta da moda naquela ocasião. O Xcode ele surge muito também com a questão do iOS, promulgar, mas não como uma ideia de cunho geral, que todo mundo usava para tudo, né? Eu, particularmente, eu sempre achei o Xcode um pouco gordo, né? E eu tenho muito problema com as coisas demorarem para abrir. Mas eu reconheço que isso é frescura. O TextMate está mais próximo do que o Visual Studio Code do que mais próximo, por exemplo, de um Sublime Text, né? Sublime Text também ganhou muito... Teve muita adoção, né? Mas o Visual Studio Code atropelou todo mundo. Foi realmente... Atom, tinha um quem tinha feito era a galera do Firefox, que eu esqueci agora qual era o editor, que era só para HTML, JavaScript, mas a questão dos plugins, de comunidade, extensibilidade, da interface, o Visual Studio Code realmente ele está de parabéns. Foi uma ferramenta fantástica. Ok? Pode mandar dúvidas, traumas, desilusões, feridas emocionais, questionamentos, relato de experiência. Alguém? Professor, Diga. você pode, em alguma aula, fazer, se for possível, né, executar um exemplo de buffer overflow com um programa qualquer do C, só para a gente ver acontecendo, tal, ver como você faz. A gente pode fazer isso sim, tirar uma dessas aulas, né? E fazer só isso, pegar esse e mostrar alguns programas vulneráveis, construir um programa vulnerável e fazer um exploitzinho, tá? Isso não é um problema. A gente pode Show de fazer. bola. E é que hoje em dia o Buffer Overflow ele me preocupa mais em cenários de IoT do que ele propriamente me preocupa em cenários da web. Né? Dentro do cenário de IoT de embarcada, ele é um problema muito mais presente
do que ele é provavelmente quando vocês estão desenvolvendo uma aplicação web padrão, né? Eu estou dando uma olhada em algumas coisas de WASM, né, de WebAssembly, para ver se a gente consegue como é que isso vai se comportar. Mas eu tenho ficado positivamente impressionado de uns tempos para cá, né, de como as coisas têm ficado direitinho, né? Mas é isso. Acho que é para onde a gente está caminhando. Acho que é importante a gente pensar nesse tipo de coisa também. Tá bom? Tá ótimo. Eu posso fazer mais uma pergunta? Claro, gente, olha só. Manda. Hoje, Não, é sobre a questão do ETSS. Se o curso, a ementa do curso também vai abordar um pouco. Porque outro dia mesmo eu estava vendo de que 90% dos programas de bug bounty e tal, geralmente as coisas que o pessoal mais reporta são esses tipos de problemas de ETSS. ele cai dentro. A gente vai falar um pouquinho quando a gente falar sobre pentest, né? Porque na verdade o pentest ele é um bug bounty, né? Inclusive a gente queria trabalhar com que o GRIS, né, assumisse esse papel dentro da UFRJ, né, ser uma equipe de bug bounty, né? Inclusive esses bug bounty do GRIS pudessem também alimentar o GRIS, né? Então essas eram as expectativas que a gente tinha, né? E usar a própria UFRJ, os softwares da UFRJ para treinar, né, a equipe do GRIS, né, em função da busca de bugs. Mas, assim, parece que as pessoas na UFRJ têm um pouco de... Digamos que rola feridas emocionais antigas, mas a gente vai trabalhar com isso sim, porque eu acho que é extremamente importante vocês terem essa visão de como funciona um processo de bug bounty, de como funciona essa busca de vulnerabilidades. É para isso que a gente vai fazer esse workshop, tá bom? Tá, show de bola, obrigado. É menos pela parte do bug bounty, mais pela parte de ser algo que parece que é recorrente, sabe? Algo que é Não, muito sim, explorado. a grande questão é justamente ser assim, eu acho que como faz parte desse processo de bug bounty, é mais fácil a gente encapsular isso tudo dentro de um treinamento, porque aí vocês conseguem ver. E não se engane, o processo do pentest, ele é utilizado no bug bounty, mas o processo de pentest deve fazer parte da tua infraestrutura de geração de código. Ele deve fazer parte do teu pensamento de engenharia de software. É o que eu falo para todo mundo, né? A gente não... Eu aprendi a programar estruturado, eu não trabalhei com programação estruturada, eu trabalhei com programação orientada a objeto, hoje eu trabalho muito com programação orientada a evento, muitos de vocês vão fazer programação funcional ou coisas parecidas. Mas, assim, uma coisa que na minha época não era um requisito, e hoje é um requisito, é que vocês têm que fazer código seguro, né? Código só fica mais complicado. A gente está evoluindo cada vez mais como ciência, né? Então, assim, eu não sei se o termo engenharia de software, arquitetura de software ainda é adequado para esse processo que a gente faz, né? Mas eu acho que o que a gente faz está ficando cada vez mais sofisticado. Então, eu acho que era mais fácil. Por exemplo, a minha geração, ela tinha um conhecimento mais profundo dos assuntos base do curso por uma questão simples. Eu tinha um espaço menor de coisas para me preocupar quando eu desenvolvia software. A geração de vocês vai ter um comportamento, uma visão mais ampla, mas talvez um pouco menos profunda, a não ser que vocês se especializem em algo, justamente porque vocês têm muita coisa para ver, né? Você hoje em dia não faz mais uma página web. Você tem que fazer uma página web que ela é responsiva para celular, responsiva para isso, para aquilo, patati, patatá, né? E cada vez mais as coisas mudam, né? Então essas são as preocupações que eu tenho, que eu acho que vão ser importantes. Então, assim, não se preocupa, vai estar dentro do processo de bug bounty, mas não é uma ferramenta que é exclusiva de bug bounty. Tá ok? Entendi. Obrigado, professor. Nada.
Galera, mais alguma coisa? Dúvidas, traumas, desilusões? Professor, Pode falar. você pode falar um pouco mais sobre engenharia reversa de código binário? Você falou rapidamente. Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? O que é o código, o que é um código binário? Né? O que é um executável? Na verdade, quando o teu compilador ele gera instruções para o código de máquina específico para o local onde você vai fazer o deploy da tua aplicação, você está gerando um executável. O que o executável é? Nada mais é do que as instruções de código de máquina que a tua aplicação ela vai ter que estar trabalhando. Então, na verdade, quando você faz engenharia reversa, você está dizendo o seguinte: quais são as instruções que vão executar naquela máquina específica que eu vou trabalhar. Então, na verdade, mesmo o executável nada mais é do que exatamente código, de certa forma. Tá? Só que é um código que não é menos legível. Então, você poderia, ao fazer o que a gente chama de análise do binário, o que você está tentando fazer é a análise, né, dessas instruções que muitas vezes vão estar em assembly. Tá? Então, a gente já fez bastante a avaliação de estática de código, inclusive para colocar o que a gente chama de marca d'água de software, né? É porque vocês não são da época, né, de fita VHS, né? Cara, hoje eu tô só delimitando a minha idade. Puta que pariu. Assim, quando você assistia um VHS, sempre, antes do começo do filme, vinha não assista fita pirata. Né, que use somente VHS que tem marca d'água. Né, esses vão proteger o seu aparelho. Mentira, nada proteger o teu aparelho, porque o VHS é um lixo. Mas era um certificador de qualidade, né? Então, na verdade, criou-se o conceito de marca d'água de software, que são algumas instruções em assembly, incluídas dentro do teu código binário, que autenticariam que aquele código não foi alterado por terceiros ou quartos, tá? Então, quando eu faço análise de código, tudo que eu estou indo é nesse binário e tentando analisar como ele se comporta. Mais uma vez, quando eu faço análise do binário, eu não estou executando o binário. Então, do ponto de vista de segurança, isso é muito mais desejável do que eu estar analisando entradas e saídas, porque eu estaria obrigando o código a estar funcionando. Nesse curso do Mercedes, é que ele vai mostrar o seguinte: quais são as ferramentas de engenharia reversa? Engenharia reversa é eu pegar esse binário, abrir e fazer essa análise desse meu código para tomar decisão. Então, através da engenharia reversa, eu, inclusive, a ideia é que eu conseguisse construir o código-fonte original. Fica uma bosta. Até hoje, ela não é perfeita, mas ajuda bastante. E muitas das coisas que a gente tem hoje, muitos dos avanços que a gente tem hoje em software, de softwares públicos, às vezes até softwares livres, eles foram feitos através de engenharia reversa, inclusive de softwares antigos. E uma das coisas que eu digo para vocês é o seguinte: a tua empresa adquiriu um software há muitos anos atrás, que ela usa há 20 anos. A empresa de quem ela adquiriu não existe mais. A empresa precisa mudar as regras de negócio. Né? Uma forma de você ter que fazer, que você pode oferecer, é fazer engenharia reversa do binário dessa aplicação e tentar transmutar isso para uma linguagem mais tradicional. Inclusive, existem alguns programas que fazem isso. Pegam binários, analisam o código-fonte e transmutam eles para linguagens. Às vezes o negócio foi escrito, sei lá, em C, em Flipper, e o cara tenta mudar isso para Python. Então, existem esses tradutores automáticos e o meu veredito sobre a maior parte deles é muita dor de cabeça. Não fica muito legal, não. Tá bom? Mas eu vou colocar lá no grupo essa track do Fernando Mercedes, que ela é muito boa e ele mostra várias técnicas, várias ferramentas. É um curso, se eu não me engano, de 80 horas, mas são vários vídeos do canal dele que são muito legais de vocês darem uma olhada. Tá, beleza. Qual é o nome do canal? Eu não lembro de cabeça, eu sei que é do Fernando Mercedes, eu já conheço o Fernando há bastante tempo. Eu conheço o trabalho dele já há bastante tempo. Eu convidei ele uma vez para um evento lá na MCE, que era o Fórum de Instalação de Software Livre. A gente ia acontecer no ano de 2018. Era para ter esse ano, ter tido em 2020 de novo esse Fórum de Instalação de Software Livre no MCE. Infelizmente, por causa da pandemia, não teve. Mas tão rápido quanto possível a gente vai buscar estar de novo com isso no ar.
Tá bom? Tá bom, beleza. É só que você falou do VHS, mas acho que eu tive um VHS do Toy Story, do primeiro. Então, Cara, eu tive muito VHS. Dá até uma dorzinha no coração. é, Eu assisti o Senhor dos Anéis em VHS. Mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. Né? Ou envelhece ou morre, isso que tem que ser assim que é. Né? Então vamos lá. verdade. Procurando Nemo, meu Deus. Gente, estou ficando velho. Então, senhores, dúvidas, traumas, desilusões? Podem mandar brasa. Não, professor, só o Pedro tinha comentado aí sobre o buffer overflow e tal, para ver ele acontecendo, né? Tem um site, provavelmente algum de vocês já conhece, que é o TryHackMe, que você consegue dar um deploy em umas máquinas com vulnerabilidade para você testar e ver acontecendo. Tem acho que todas as vulnerabilidades assim mais conhecidas. Então, para quem tiver curiosidade, eu fiz algumas de SQL injection e essas coisas e é bem maneiro. Cara, eu acho maneiríssimo, né? Acho que vale super a pena. Acho que vale super a pena a gente fazer esse tipo de coisa e dar uma olhada. Só tomem cuidado também com vocês darem acesso à máquina de vocês, né? Para esse tipo de software, porque também pode ser utilizado para verem o que está acontecendo na máquina de vocês. Então, a minha recomendação é que vocês usem essas ferramentas, mas de dentro de uma máquina virtual, tá? Beleza. Professor, uma dúvida sobre as máquinas virtuais. Porque, tipo, o nosso computador, a nossa placa de rede, ele tem um endereço MAC, né? Que é o único, certo? Mais ou menos. Mais ou menos? É. Não, porque a minha dúvida seria, se o endereço MAC, ele é Você ligado à pode nossa clonar o placa de Mac. rede, porque o que acontece, geralmente o VirtualBox ou VMware, eles criam um adaptador de rede, né? Mas esse adaptador de rede ele não teria o mesmo endereço MAC do nosso adaptador físico, Na da nossa verdade, placa de rede? na verdade, sim, né? Na saída, mas você pode estar usando um adaptador externo. Pensa a seguinte situação. Você comprou um ThinkPad usado no Mercado Livre, tá? Você tirou o HD do teu ThinkPad usado. Você tirou a placa de rede do teu ThinkPad usado. Você está dando boot por um pendrive e a tua interface de rede sem fio é uma USB, né? De rede sem fio, uma USB 802.11 que você comprou por 40 mRs na papelaria do Zequinha na esquina. Você clonou a tua placa de rede, tá? Deu boot pelo pendrive usando uma distro tipo Tails, por exemplo. Dentro do Tails você vai iniciar uma máquina virtual Ubuntu, sei lá. Então, assim, quando você começa a utilizar uma série de pequenos artifícios, já começa a ficar muito mais difícil de identificar qual é a tua máquina. Agora, se você é um usuário, isso aqui, mesmo esse comportamento anômalo, ele, por definição, já te coloca como suspeito, né? Uhum. Porque, tipo assim, se tá todo mundo tranquilo. O ideal, o normal seria o seguinte, que você simplesmente estivesse trocando, porque é do próprio pressuposto, com o teu modem, que você tivesse, né, expondo o teu Mac. Mas você só vai expor o teu Mac até o teu modem. Não tem necessidade de você expor o teu Mac para fora do teu modem. Então, é claro que existem problemas, é claro que existem dificuldades, a gente sabe que pelo princípio do encapsulamento isso acontece, mas dentro da tua operadora, entre as operadoras, a gente só precisava estar falando até a camada 3, a gente não precisaria estar falando, né, fora de camada 3. Então, essas são coisas que a gente tem que relativizar. O teu Mac não deveria estar 100% exposto. Tá? Então, isso não é um problema. Agora, se você está numa rede aberta, onde tudo está acontecendo, você pega o caso, por exemplo, da rede do NCE. A rede do NCE ela é um prato cheio para qualquer invasor malicioso que exista. Porque vai ter um monte de gente lá, a rede é aberta,
Então, se você quiser deixar um celular lá capturando dados de tráfego numa tomada perdida do NCE, isso não é um problema. Isso não é algo que vai ser muito difícil de acontecer. E é extremamente perigoso. Tá? Porque aí você está dentro do mesmo domínio de camada 2, onde você tem a troca, inclusive, do MAC. Entendi. Então o que o atacante vai fazer? O atacante ele vai para uma rede pública. O atacante ele quer estar numa rede pública, ele quer usar a sua máquina como... ele quer o teu Mac, ele quer usar a tua máquina, ele quer as informações para poder utilizar. Tá? Ele não quer usar a máquina dele. Nenhum atacante faz isso. Inclusive, eu já falei para vocês, uma das primeiras aulas, da questão, né, do Raspberry Pi. Né? O grande questão do Raspberry Pi é que ele é cada vez mais poderoso e ele é cada vez mais descartável. Né? Então, essas são coisas que a gente tem que estar pensando o tempo todo. Né? Qual é a nossa... Onde é que a gente está? Qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio? Tá bom? Beleza. Valeu. O que mais, galera? O que mais? Mais alguém? Dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram saber? Pode perguntar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, senhores, vou parar aqui o vídeo e a apresentação. Na quinta-feira, a gente vai continuar com o Alan.